Bom, Mazinho, vamos lá. A gente está em meio ao sobe e desce do nível do rio Itajaí-Açu. Você, além de defensor das causas animais, também é presidente da Associação de Moradores de uma das regiões em que primeiro fica alagada com a subida do nível do rio Itajaí-Açu. Estão nas cotas mínimas, né, para alagamentos no nível do rio Itajaí-Açu, que é ali a Romário da Conceição Badia, 1º de Janeiro, São Rafael, toda aquela região. Numa comunidade lá que está apreensiva, né? Não sabe se retorna, se fica na casa de amigos ou em abrigos. Volta ou não volta? Volta ou não volta? Aí uma hora a previsão é de muita chuva, depois a previsão não é de tanta chuva, mas não se sabe se amanhã não vem muita chuva. Que situação, né? É bem isso, Jorge. Infelizmente é isso. Se você pegar as 10 primeiras ruas aí do município, 7 são lá da região. Só para ter uma ideia. Ali da Itopava Norte, ali da Romário da Conceição Badia, né? Exatamente. Então, a gente que mora ali é uma vida, Jorge. A gente evidentemente já passou por muita coisa e acaba realmente até se acostumando. Mas cada enchente é uma tragédia, cara. Cada enchente ela é assim, eu diria até um desânimo, porque não é brincadeira. Só quem convive com uma enchente... Olha, é fácil falar, não, mas tira os móveis e tira... Jorge, primeiro que ninguém planeja no sentido com antecedência absoluta. Segundo que nem todos estão disponíveis na família para poder ajudar nesse processo de retirada. Terceiro, os móveis batem, arranham. É uma mudança apreensiva, quando as pessoas estão com uma carga de nervos elevada, aquela questão do rio subindo, então você vai arrumando pessoas conforme você pode, aquelas que se disponibilizam a auxiliar. Então é uma tensão total em todos os aspectos. Aqueles que permanecem, bom, a casa tem 2 pavimentos, então ele pode subir as coisas. Primeiro, subir as coisas não é tão simples, Jorge. Literalmente, você pega um único pavimento da tua casa e você junta o que vai em 2. Então isso. Você não caminha lá em cima. Você não tem mais corredor, você não tem mais praticamente passagem. Segundo, daqui a pouco desliga a energia elétrica. É a primeira providência que se faz, então mesmo que a tua casa ainda não esteja atingida, mas por estar na rua, onde já começa a chegar água, né, a Celesc vai lá e claro, por uma medida de prevenção, desliga a energia, mas aí você começa, imagina, ficar sem energia, e aí daqui a pouco o descongelador começa evidentemente a atuar, vai descongelando tudo que está no freezer, a tua geladeira já não está mais funcionando, você com 2 dias você já não tem mais nada basicamente para se alimentar daquilo que seria na parte de frios, enfim, congelados. É um drama. Então é isso que eu falo, as pessoas nem sempre elas têm a clareza de compreensão do que é participar disto. Muitas dessas casas, inclusive 2 pavimentos, o chuveiro está embaixo. A pessoa fez o 2º pavimento e depois, numa sequência, não foi planejado desde o início exatamente isso aí. Então a casa funcionava embaixo, ele fez um 2º pavimento em cima, onde tem os quartos, essa parte toda. O chuveiro está embaixo. Então não é fácil, querido amigo, não é fácil. Isso que a gente tem assim, criado uma grande corrente de solidariedade entre os moradores. Hoje o WhatsApp ele é uma ferramenta muito importante porque você consegue com dinamismo, logicamente, falar ali com muita gente ao mesmo tempo. E os grupos da associação têm sido assim, bastante rigoroso. O assunto é enchente, não é política, não é time de futebol, não é achismo, é enchente, informações oficiais, informações que vêm ao encontro de auxiliar o morador. O restante cada um faz na sua rede social. Agora, ali nos grupos oficiais da associação, isso tem funcionado, Jorge. É isso que tem trazido o alento muitas vezes. Ainda comentava com o Rafa aqui nos bastidores no sábado à noite. Veja, em tese, uma situação tranquila já na cidade? Uhum. Não. Uma situação bastante complexa. Nós estamos lá com uma rua, a rua Marta Cordeiro. Nós estávamos ali sem energia elétrica ainda naquela rua. A água já tinha baixado. Uma senhora extremamente doente, acamada. Eles já estavam há 3 dias sem energia elétrica e aí um desespero total porque já estava aí entrando então praticamente no 4º dia sem energia elétrica. E aí com a graça de Deus, Jorge ainda conseguiu o telefone do gerente regional da Celesc, faço aqui um agradecimento em público a ele, ao João Marcos. Liguei a ele, logo me atendeu. Bom, em 20 minutos a energia elétrica estava sendo ligada. Então isso é daquelas coisas assim que chega a arrepiar, porque imagina, pelo amor de Deus, já chegando ao 4º dia sem energia elétrica, ainda com uma pessoa super doente, acamada, Jorge. Então esses são os dramas exatamente de uma situação de enchentes numa região que infelizmente ela é vulnerável em todos os aspectos nesse sentido.
É verdade, tem muita gente que não passa por isso, não consegue enxergar essa situação, né? Mas a comunidade blumenauense, ela colabora, ela é participativa com a solidariedade nesses momentos, Mazinho? Ali na região, eu diria assim, Jorge, que a gente realmente tem criado essa cultura, sabe? A minha preocupação muito grande no início era os moradores novos, porque virou uma região que cresceu bastante, mas muitas casas realmente são de aluguel. São pessoas que mal se fixam na cidade, às vezes elas são de passagem, vem a Blumenau, vai para outro local daqui a pouco e essa coisa toda. Então, conscientizar esta pessoa que a água não precisa estar na sua porta para você entender que você tem que tirar as coisas. Daqui a pouco você fica ilhado. E aí vem a preocupação com os animais. Essa questão exatamente, não esqueça do seu animal. Está lá o cãozinho, está lá o gatinho junto ali. Que bom que os abrigos hoje, realmente, o nosso abrigo lá, que é o primeiro da cidade a ser instalado por essa necessidade da Igreja Evangélica Livre, ali na Rua Cidade do Salvador, ele já absorve animais. Esse é um trabalho, Jorge, que lá de trás, o CEPRAD, batalhava muito para isso. Me lembro muito das primeiras reuniões com a Defesa Civil. Não foi fácil, não foi simples. Muita gente, e aqui não estou apontando o dedo A, B ou C, mas são fatos, lembro muito bem. Como era difícil conversar sobre isso. Como era o animal entrar em shopping, entrar no Ramiro Ridger, mas entrar em abrigo era uma coisa absurdamente assim, distante. Nossa Senhora, como fazer isso, Eliomar? Vai dormir com as pessoas? Hoje está tudo ali, está funcionando. Está funcionando. Então, são culturas que você vai instalando e as pessoas vão entendendo que a partir do momento que não se invade o espaço do outro, tudo é possível. Meu Deus, vamos evoluir. E que bom que hoje... Então, essa dificuldade nós já não temos mais, Jorge, porque um tempo atrás, tirar o morador de uma casa a qual realmente ele era muito apegado aos seus animais, era um empecilho, era um problema. Ainda mais quando a gente fala em área de deslizamento, Jorge, que é aquele camarada que ele não tem enchente. Mas hoje nós temos na nossa região também problemas de deslizamento. Você pega lá a Rua Hélio Coelho Gomes, a própria Rua Vereador Romário da Conceição Badia, na parte alta, lá no chamado Morro São Roque, nós temos problemas de deslizamento. Ali próximo ao abrigo, na Rua Cidade do Salvador, em 2008, boa parte daquela rua cedeu, bem próximo ao abrigo, não que o abrigo corra riscos, é uma parte próxima, mas não ao lado, que acabou atingindo a igreja São João Maria Vianney, que é a capela da região. Acabou destruindo, inclusive, o salão de festas da igreja. Até hoje, Jorge, não foi feita uma contenção como deveria. O mato, é verdade que ele esconde, ele cresce, as pessoas já não vão lembrando mais muito daquilo ali. O salão de festas da capela foi reconstruído, mas o problema persiste, pode acabar ocorrendo novamente. Então, essas eram preocupações que nós já tínhamos, continuamos tendo, e aí é evidente, se você tem um local que pode se levar o seu bichinho de estimação, pode se levar o seu animalzinho, 1000 vezes melhor assim, porque daí a pessoa sai com mais facilidade. O problema é aquele que abandona, aquele que deixa o animalzinho para trás, faz de conta que nada ocorreu, e o animal muitas vezes, Jorge, pior é isso, acorrentado. Se pelo menos soltasse a correntezinha e dissesse, olha, segue o teu caminho, não que seja legal fazer isso, mas no mínimo isso, o animal vai tentar se virar de alguma forma. Mas não faz isso, deixar o animal acorrentado ainda por cima, uma situação que às vezes aí, né, a água vai subir e ele evidentemente não tem nem o que fazer. Então, graças a Deus a gente está mudando essa cultura devagarinho, já vai identificando muitas pessoas que têm esse tipo de situação e a coisa vai melhorando. E Jorge, aqui eu vou falar um segundo nome que para mim é muito importante, a Dona Nilma. Dona Nilma e o seu Osmar, em 2008, eles estavam nessa situação. Deles foi deslizamento. Lá na Rua Ricardo Sievert, uma transversal da Vereador Romário Badia. Não, mas não queremos sair de forma nenhuma daqui, de forma nenhuma e tal, e tal, e tal. Resumo da ópera. Na época, foi aberto os primeiros condomínios, que você deve lembrar bem, Minha Casa Minha Vida e tal. Não, mas nós não vamos nos inscrever, a gente não quer sair daqui, pelo amor de Deus, eles têm um baita morro, o maior morro da região é exatamente nos fundos dessa residência, que é o que vai subir ali exatamente para o final da Romário Badia, chamado loteamento Fritz Kegler. Então eles são bem no final da Romário Badia. Falei, Dona Nilma, se inscreve. O que acontece? Quando vier a chance do apartamento, isso não vem imediato, mas quando vier, a senhora desiste. Mas se inscreve, a senhora vai poder pensar melhor, e quando vier chamar, a senhora diz, olha, não quero mais. O problema é não se inscrever e depois se arrepender. Resumo da ópera, Jorge. Essa mulher me ligou na quinta-feira à noite, chorando no telefone, agradecendo, dizendo, Mazinho, hoje eu não faço mais por isso. Meu Deus, ela mora lá no Passo Manso, no Matias Bornoffen, lá naquele empreendimento Minha Casa Minha Vida. Eles estão lá seguros, vendo tudo o que está acontecendo novamente, com vários vizinhos que continuam morando no mesmo local. Então, quando eles querem, eles pegam um ônibus, eles vêm até o local, visitam os vizinhos, mas não passo mais por isso, Jorge.
ela me ligando aos prantos, assim, porque emocionada. Pela primeira vez, voltando todo aquele filme na cabeça, o solo está extremamente encharcado, tem muitos problemas de deslizamento que podem acabar ocorrendo, tomara a Deus que não, mas não adianta a gente tapar o sol com a peneira, sabemos como está o solo, então não é só enchente, e eles não vivem mais esse problema. Eles estão salvos disso aí. A casa deles foi demolida, Jorge. Não mora mais ninguém, desde que eles saíram, foi demolida, aquilo virou um terreno baldio, já tentaram, inclusive, ocupar aquela área. Nós temos que denunciar à época a prefeitura para continuar a fiscalização, porque tem que cuidar muito isso com a especulação imobiliária no mercado negro, onde as pessoas veem lá um chão de terra, casa de um lado, casa do outro, opa, vamos construir aqui também. Alguém está vendendo esse chão. Ninguém está vendendo. Era deste casal que já não reside mais lá e a área tem que estar desocupada, não serve para moradia. Mas eles estão são e salvos, graças a Deus. Então, uma família que não se preocupa mais com isso. A gente também tem a nossa responsabilidade acima de tudo, né, Mazinho? Não podemos esquecer dos nossos deveres também. Temos direitos e deveres, né? Exatamente, Jorge. E o morador tem que estar muito atento desse tipo de área, desde a compra do imóvel, a locação. Sabe, você que está vendendo imóvel, você que está alugando o teu imóvel, seja franco com o teu inquilino, com o teu futuro locatário, sabe? Fala a verdade. As pessoas realmente elas vêm na esperança muitas vezes, Jorge. É como nós irmos a qualquer outra cidade adquirir um imóvel. A gente vai na boa fé inicialmente, ouvir as pessoas que já residem ali muito próximo. E nem sempre aquele cara que está te vendendo está falando a verdade. Então você tem que buscar o máximo possível de informações naquela hora, para não comprar gato por lebre, não acabar entrando numa furada. Não que a região lá não seja maravilhosa. Eu moro lá até hoje. Mas que a pessoa saiba o que pode acontecer. Como um processo como esse. Nesse momento a Rua São Rafael, de novo, está voltando ali um pouco daquele filme, porque o rio está para chegar a 7 metros, aí perto do meio-dia, e nós estamos nessa situação. Está 6,89 agora. Pode acontecer, né? Graças a Deus parou a chuva, então a gente está meio naquela que o talvez cenário não chegue, é bem né? melhor do que aquele que se previa, ainda Isso bem, aí, né? Em toda a graças a região Deus. aqui do Vale do Itajaí. Só que aquelas famílias que pegam com 7,40, Jorge, se elas não tiverem uma tomada de decisão meio que rápida, também então vão ficar no aguardo, ou seja, vou esperar para ver que não aconteça. O ideal, né, com a previsão de chuva que se mantém, né, durante todo o mês, o ideal é garantir que onde está, né? Mas infelizmente, né, a gente fala assim, mas a gente sabe como é viver fora de casa, é difícil. O custo do frete, Jorge, tudo isso impacta. Também não dá para, tão... imagina ter que levar tudo para lá e depois ter que tirar de volta, né? Exatamente. Por isso que o abrigo ainda funciona. Algumas pessoas não entendem, mas como que o abrigo ainda funciona se já não tinha mais rua alagada? Não tem mais a rua alagada. É esse exemplo. Esse exemplo são pessoas e outra. Jorge, porta de madeira, nesse tipo de casa que pegou água ali, a porta ela incha, ela não fecha mais, ela vai ficar uns 3 meses inchada, ela não fecha. Quando é uma porta interna de um quarto, beleza, deixa ela aberta, e quando é uma porta externa? E eu já vivi isso enquanto criança, literalmente dormi numa porta, meu irmão numa outra, para ficar com segurança na casa, para os meus pais poderem descansar um pouco, e depois revezava, porque a porta não fecha, a porta de madeira ela incha, as paredes, elas literalmente, a casa de alvenaria, mas ela pega uma umidade absurda, você lava, aquele cheiro dificilmente sai, vai ficar pelo menos aí um mês aí dentro da tua casa. Você lembra disso por muito tempo, Nossa, né? E aquela marcação na parede, ela também, da mesma, você pode pintar, que vai ficar aquela umidade marcando e dizendo certinho onde é que a água pegou, e tem casas que literalmente pegaram ali até o telhado, porque a cota é muito baixa, então com o rio ali a 10 e pouco, quando atingimos 10 e 19, tem casa que ficou literalmente embaixo da água, lá naquela cota mais final ali, né, final da rua, quer dizer, inicial em termos de cota, 7,40 ali, então, imagina, são basicamente 2,5 metros que acabou atingindo aquelas residências. Olha só, né? E por enquanto, então, as pessoas ainda, as que estão na cota mínima lá, estão fora de casa, né? Boa parte delas, Jorge, as casas ainda vazias, uma outra que resolveu voltar. Mas a gente recomenda realmente cautela, Jorge. Aguenta mais um pouquinho, não é fácil, mas tenta aguentar mais um pouquinho. Cuidado dessa questão dos animais, cuida com a leptospirose, a doença do rato, o xixi do rato, essa água não é boa. Muita gente circulando dentro da água desnecessariamente. Eu vi na região muitos curiosos, Jorge, ainda hoje, agora mais do que nunca, a selfie e o vídeo roda o tempo todo, então as pessoas se submetendo a certas situações para fazer o melhor vídeo, o melhor panorama de foto. Evita, se você não precisa entrar nessa água, não entra. Para que entrar na água? Por conta, às vezes, a pessoa atravessa um pedaço d'água, Jorge, às vezes para pegar um elevadinho ali, para bater o melhor ângulo da foto e não sei o quê. Evita, meu Deus.
Olha, quantas daquelas famílias, se pudessem não passar por isso, você não tem ideia. Você que está ali buscando só uma foto, um melhor ângulo, aquelas famílias ali, se pudessem nem estar próximo àquela realidade, muitas nem estariam. E você ali se aventurando, passar dentro de uma água, passar dentro de uma... E outra coisa que eu queria pedir, Jorge, os motoristas, meu Deus, vamos ter um pouquinho de compreensão. A água baixou um pouquinho, eu estava ali presente, circulando o tempo todo na comunidade, minha mãe pegou água, inclusive, pegou água, lavamos a casa dela, e as pessoas passam com o carro, a água baixou um pouquinho, já estão passando com o carro na via, e aquilo jogando a água de volta, né? Gera ondinha que vai gerar água de volta. Caraca, bicho. E aí, cara, vamos ter um pouquinho de compaixão. Tem outras alternativas, tem outras estratégias. Desvia o caminho, não passa com o teu carro dentro da água. Por mais que a água esteja baixinha, mas alguns passando um pouquinho mais em alta velocidade, no sentido figurativo, claro que não é uma altíssima velocidade, mas um pouquinho mais rápido, isso já gera um impacto, a água volta, tá lá o morador lavando o seu móvel, lavando as suas coisinhas, lá vai uma simples ondulação daquela, suja tudo novamente. Porque todo mundo fica agoniado em baixou, começa a lavar, começar a tentar melhorar a sua vida. Então, é um impacto. Cuidar, prudência, empatia, olhar o próximo, te coloca um pouquinho no lugar desses. Então, acho que tudo dá certo, sem contar a gente que ficou no meio do caminho por tentar passar em ruas alagadas, né? E a orientação, né? Nós tivemos aqui 6 óbitos, segundo a Defesa Civil, ligados a essa instabilidade do tempo, a esse período de chuva, né? Um que tentou atravessar de bicicleta numa área alagada, o outro tentou atravessar de carro numa área alagada, um casal de idosos que foi até a casa alagada e a mulher acabou caindo da canoa ao tentar acessar a casa, morreu afogada. Mas no interior, um homem a cavalo tentando passar uma ponte que estava submersa, cara. Foi levado pela correnteza. As pessoas se arriscam demais, né? Sem dúvida. Um homem que morreu tentando tirar um ar-condicionado de uma casa, né? E molhado, sofreu um choque elétrico. O que aconteceu? E outro que manuseava o gado a cavalo tocou na cerca elétrica. Que loucura, né, Jorge? E molhado, né? Tu sabe que um choque de uma cerca elétrica apagada é uma coisa, você com o corpo molhado é outra. Eu acho que a perca da vida nesse tipo de episódio, Jorge, ela literalmente é o fim da trajetória, porque no seguinte sentido, pode melhorar o cenário, aquela vida não volta mais, aquela família destruiu. Pois é, destruiu a família. Para as pessoas pode parecer algo muito distante, assim, mas, cara, te coloca um pouco no lugar de uma família como essa, quer dizer, veja, detalhes tão pequenos, né, situações tão pequenas, cara, e aquela vida se foi, vai ficar marcado para sempre esse episódio dessa enchente, dessa realidade, aquela família destruída. Eu nunca me esqueço, Jorge, aquela questão da passarela do Machado de Assis, eu sempre me recordo isso, porque, não sei se tu lembra, mas aquela era uma reivindicação muito antiga, o trânsito, inclusive, ele passava diferente, ainda não tinha passagem ali pela antiga Gaitas-Zernig, passava pelaquela rua do meio do Machado de Assis, muitos reivindicavam e nunca acontecia a passarela. Até que o que aconteceu? Morreu uma criança atropelada. Aquilo morreu uma criança, morreu uma menina atropelada, na sequência vem a passarela, e nem lembro que governo foi, não estou aqui para julgar A, B ou C, não é isso. Mas o sentido da tragédia, ou seja, quando veio a passarela para boa parte da população, beleza, fechou, agora é o que nós precisamos. Calcula para aquela família que perdeu aquela criança. Se eles esquecem algum dia, eles sabem data, horário, local, evidentemente tudo que ocorreu. Aquele pai na frente da FURB, que foi matricular a filha, que nem sequer residia em Blumenau, e também morreu atropelado na faixa de segurança. Isso. Sabe? Jamais vão esquecer tudo aquilo ali. Então, 6 vidas perdidas com a enchente. Meu Deus, não, tem muito cuidado, muito cuidado. Lá na região nós temos tido muito essa comunicação nesse sentido, Jorge. Os bens materiais são imprescindíveis, sem dúvida, as pessoas conquistam com muito suor, mas na dúvida, deixa para trás. Na dúvida, deixa para trás. Sabe? Nem que a gente juntos faça uma campanha para poder resgatar aquilo que porventura foi perdido. Não é fácil, não quero dizer que é garantido, mas 1000 vezes você ter forças e energia para lutar por um bem que se perdeu, do que você perder a tua vida ou arriscá-la para poder ficar enfermo, que esse é outro problema, as pessoas que estão acamadas, ou com alguma deficiência, Jorge, que nem sempre a sequela final realmente é a perca da vida, né? Que é o extremo. Podem ter outras comorbidades que vão te trazer um problema para o restante dos teus dias. E tu precisas trabalhar, estares bem, para poder prosseguir com a tua vida adiante. Então,
Essa é a questão principal. Então, a gente tenta orientar muito esses moradores mais novos, Jorge, para eles entenderem o que é uma enchente, o que é um alagamento, o que é exatamente toda essa dificuldade, para não ter problemas piores do que já estão passando nesse momento, sabe? Então, assim é com os animais, assim é com toda essa circunstância. Todos estando bem, bola para frente, vamos em frente que a gente, de alguma forma, dá um jeito. Agora, infelizmente, quando chega num extremo como esse, até a gente desanima porque ninguém é de ferro. É verdade. Eliomar Rússio Mazinho, quadro Animais da Cidade, volta na próxima semana. Esperamos com bem mais tranquilidade, né? E uma situação diferenciada, tomara, né? Tomara que a chuva dê uma trégua aí, um sossego pra gente. É isso, Jorge. De fato, a gente torce de coração por isso, pra gente poder voltar ao nosso quadro ao normal aqui também, focando só nos animais, mas realmente o momento ainda ali é delicado, a gente esconder isso aí, muito pelo contrário, ainda mais eu que estou voltando agora para lá, volto para a mesma realidade e a gente está transpirando aquilo ali 24 horas por dia. Então, com certeza, a hora que todos puderem sossegar, a gente realmente vai estar sossegado também, voltando à nossa ativa. No momento, infelizmente, ainda não é possível. Olhos atentos, ouvidos, acima de tudo, muita responsabilidade para a gente passar bem por essa situação que já é caótica por si. Meu abraço muito especial a você e a todos os nossos queridos amigos ouvintes também. Um excelente resto de semana. Fiquem todos aí com Deus. Mazinho volta na terça-feira da semana que vem,